Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite ou bom dia ou boa tarde. Nessa série de vídeos aqui eu vou estar gravando sobre diversas religiões. Vou estar apresentando contextos históricos delas, no que elas acreditam e no que elas divergem principalmente do cristianismo. Lembrando que esses vídeos eles não têm o foco em fazer uma apologética, que seria comparar o cristianismo ou defender o cristianismo em vista dessas religiões. Eu vou apenas apresentar as suas crenças e o julgamento fica por vocês. Bom, e hoje eu vou estar falando a respeito dos Testemunhas de Jeová. Você com certeza deve conhecer os Testemunhas de Jeová. Eles já devem ter batido na porta da sua casa, talvez algum domingo de manhã, ou já te entregado alguma revista na rua. Enfim, muitas pessoas confundem os Testemunhas de Jeová com os evangélicos. Eu já vi pessoas afirmando isso, inclusive. Mas eu vou mostrar a vocês que eles têm divergências fortes do cristianismo. Eles não podem ser considerados evangélicos e nem muito menos parecidos. Talvez de aparência, em vestuário, possa parecer alguma coisa. Bom, o nome Testemunhas de Jeová foi adotado no ano de 1831, em Columbus, nos Estados Unidos. O fundador dessa religião é Charles Taze Russell. Charles Taze Russell nasceu em 1852 e era filho de 2 presbiterianos. Desde sua juventude, onde administrava uma loja de roupas com seu pai, inclusive depois virou gerente dela, onde conseguiu dinheiro para poder financiar a publicação de suas futuras revistas. Charles Taze Russell, desde sua juventude, se revoltou contra 2 principais doutrinas que tinha na igreja dos seus pais, que era presbiteriana. A primeira, a doutrina da predestinação, e a segunda, que é a doutrina do castigo eterno, ou do inferno. Charles Taze Russell achava que o castigo do inferno era coisa muito injusta e não era cabível a um Deus de amor que a Bíblia apresentava. Então, aos seus 18 anos, ele fundou um grupo de estudos da Bíblia, que mais tarde viriam a ser conhecido como Testemunhas de Jeová. Russell foi redator de uma revista mensal em Nova York, Rochester, chamada Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, que mais tarde iria se tornar a Sentinela, que é essa revista que hoje eles têm nas bancadas e ficam nas praças, enfim. Russell recebeu algumas denúncias ao longo de sua vida, mas nem por isso foi impedido de ter sucesso em suas publicações e na pregação da sua nova religião. Russell foi denunciado, por exemplo, por uso de um trigo milagroso com seus fiéis, algo que se assemelha bastante ao que as igrejas neopentecostais fazem hoje com água ungida. Enfim, Russell também foi denunciado por um pastor batista chamado J.J. Ross, que o denunciou de não ter conhecimento suficiente para fazer tais alegações. Afinal de contas, Russell fazia protesto às religiões organizadas, que no caso estava se referindo ao cristianismo, e ele não tinha conhecimento histórico e nem da teologia sistemática, que são as matérias que estudam a teologia histórica do cristianismo. J. Ross, ele denunciou Russell através de uma cartilha, então Russell o denunciou e perdeu a causa. No caso, foi provado que ele não conhecia também os idiomas mortos, que são os idiomas que foram escritos a Bíblia, o Antigo Testamento em aramaico e hebraico e o Novo Testamento em grego. Bom, eu não vou entrar em particularidades da vida de Russell, propriamente ditas, porque não é o foco do vídeo. Mas depois de sua morte, ele foi substituído por um juiz chamado Joseph Franklin Rutherford. Eu acho que é assim que pronuncia, meu inglês é muito ruim, não liguem. A chegada dessa religião no Brasil se deu em 1920, com o contato deles com alguns marinheiros brasileiros. Logo então, em 1922, eles enviaram ao Brasil o seu primeiro representante. Tiveram problemas com a sua publicação pelo nome que eles tinham, que era Torre de Vigia. O governo brasileiro suspeitou que eles tinham algo relacionado a alguma organização secreta e barrou a publicação deles, que anos depois voltou ao normal. Bem, eu vou apresentar algumas doutrinas deles e principalmente no que eles diferem do cristianismo, dos evangélicos, católicos, cristianismo em geral. Eles acreditam que existe apenas um único Deus eterno e o seu nome é Jeová, usando a base do tetragrama do Antigo Testamento e acrescentando vogais.
Eles chamam Deus de Jeová, somente Jeová. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento deles, todas as pronúncias relacionadas a Deus está Jeová. Jesus, ou Logos, é um Deus menor criado por Jeová. Eles não acreditam que Jesus seja Deus igualmente ao Pai. Para eles, Jesus é uma criatura, um Deus poderoso, como eles dizem, mas não todo poderoso. Um enfoque bastante que essa é a principal divergência do cristianismo, pois os testemunhos de Jeová negam fortemente a Trindade. Eles acreditam que Jesus é o primeiro ser e o mais divino, o mais belo criado por Deus Pai, Jeová. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante e por ele inspirada. Uma crença parecida, vai. Jesus ressuscitou como Espírito. Os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. Essa também é outra divergência do cristianismo. A alma do homem não é eterna. Eles acreditam que morreu o homem, a sua alma também morre e o corpo entra num processo de sono profundo. É uma crença bem parecida com os adventistas do sétimo dia. O inferno não existe. Para eles, o inferno é uma crença que o cristianismo plagiou do paganismo. Eles não acreditam nisso, eles são aniquilacionistas. Aniquilacionistas acreditam que quando a pessoa morre, por exemplo, sem Cristo, sem aceitar o perdão de Deus, ela vai ser totalmente aniquilada, ela vai deixar de existir. Uma crença também que difere muito do cristianismo. Eles não acreditam no inferno. Outra crença deles bem popular é que Jesus Cristo retornou à Terra numa forma de espírito em 1914, dando início a uma era escatológica deles. Eles chamam a Trindade de demoníaca e pagã, e eles acreditam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Para dar um enfoque aqui, os cristãos acreditam que o Espírito Santo ele é Deus igualmente ao Pai e igualmente Jesus. Essa é a base da Trindade. Os cristãos acreditam na pessoalidade do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová não acreditam nisso. Eles acreditam que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus. Eles acreditam que a salvação, ou a imortalidade, como eles chamam, é uma recompensa para os fiéis, através de um esforço. Então a salvação, na religião Testemunha de Jeová, se dá através de esforço, e não através da graça de Deus, que é o que os cristãos ortodoxos acreditam. Eles também acreditam que somente 144 mil entrarão no céu e o restante deles lutam por uma vaga no milênio, que é um período escatológico que acontecerá aqui no planeta também. Quem não conhece, essa daqui é a Bíblia deles, é a tradução TNM, também conhecida como tradução Novo Mundo. É uma Bíblia bem parecida com a evangélica protestante, tem 66 livros e difere onde a doutrina deles difere também do cristianismo. Alguns versículos têm umas diferenças bem sutis, não é uma Bíblia 100% idêntica à evangélica, e eu vou mostrar a vocês o porquê. Eu vou ler a Bíblia primeiramente na versão King James, que é a versão protestante evangélica, e depois eu vou ler um versículo na Bíblia versão deles. Olha só. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui está falando do Logos, Jesus Cristo. E através desse versículo nós temos uma base muito forte de que Jesus ele é Deus igualmente ao Pai, afirmando a Trindade. Como eles não acreditam na Trindade, a versão deles é diferente, olha só. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Você adicionando aqui você coloca Jesus como um Deus menor. Você coloca Jesus como um Deus que está subordinado ao Pai. Jesus ele não é Deus igualmente ao Pai, mas apenas uma criatura do Pai. Através apenas dessa pequena sutileza, dessa pequena mudança aqui, você consegue afirmar isso. Um versículo diferente. Em João 8,58, na versão King James, você tem aqui, Disse-lhe Jesus, na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse eu sou, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, quando se declara claramente que está falando de Deus Pai, Jeová. Porém, na Bíblia deles está bem diferente, olha só. Jesus lhe disse, digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Você fazendo essa mudança sutil, você também consegue negar a divindade de Cristo. Então a Bíblia deles difere em alguns desses versículos que afirmam a divindade de Cristo e a eternidade da alma. Não a eternidade, mas a imortalidade da alma. E o símbolo principal do cristianismo hoje seria a cruz. Para eles, não. Eles usam o texto da passagem que no original grego, realmente, se eu não me engano, quer dizer estaca. Mas isso é outra questão, envolve arqueologia, não é
é algo muito extenso para tratar aqui nesse vídeo. Na questão do batismo, eles não batizam crianças, porque eles acreditam que a pessoa tem que ter uma consciência dos seus pecados e ela tem que aprender, tem que fazer como se fosse um curso, igual em algumas igrejas evangélicas, isso é algo parecido. Eles não fazem transfusão de sangue baseado em uma passagem do Antigo Testamento, se eu não me engano, acho que é Deuteronômio, que fala sobre comer sangue ou algo do tipo. É uma passagem que proíbe. E uma passagem do Novo Testamento, onde Paulo fala de carne contaminada, de sangue, enfim. Eles não comemoram Natal e nem aniversário por acreditarem ter origens pagãs. Essas são uma das suas principais divergências do cristianismo. É uma religião que não se parece, é uma religião fruto do movimento da igreja do Advento do Sétimo Dia, de William Miller, e Charles Taze Russell, ele não era adventista, como muitos dizem. Por mais que ele tenha frequentado uma ou duas vezes culto adventista, ele não era um adventista propriamente dito. Eu vou passar a principal diferença, ou a divergência, dos versículos que estão na Bíblia deles e dos que estão na nossa, que são os mesmos, porém têm diferenças sutis. João capítulo 1, verso 1, Filipenses 1, 23, Lucas 23, 43 e Filipenses 1, 26. Se você conferir nas duas traduções, a tradução Novo Mundo e a tradução, qualquer tradução de Bíblia protestante, evangélica, você vai ver que estão diferentes. Não vou fazer uma apologética, entrar em quesitos, mas eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Hoje eles são considerados uma grande religião no mundo e crescem muito exponencialmente. Charles Russell, através dos lucros, ele conseguiu muito dinheiro para conseguir investir nas revistas. E apenas no começo ele já traduziu para centenas de idiomas. Hoje temos revistas da Sentinela e traduções da Bíblia dele que alcançam quase todos os idiomas do mundo. Inclusive, o site deles, que é o jw.org, é traduzido para centenas de idiomas. É uma coisa incrível o alcance que eles têm. E eles fazem de tudo para poder pregar a sua religião. Nessa época, por exemplo, de pandemia, eles estão falando por telefone, como não pode mais ter aglomeração, o ajunte de pessoas, eles usam deste método. Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os Mormons.